amado Pai querido, poderoso Deus, Criador, mantenedor, legislador, soberano, justo, compassivo, misericordioso, eterno Deus, obrigado por tudo, nosso protetor. Consagro e santifico a todos nós que estão assistindo ou que vão assistir, toda a programação, todos aqueles que já falaram, todos que vão falar ainda também, e que tu possa estar derramando teu Santo Espírito sobre nós, com porção dobrada, para que nossa arbustilha esteja cheia com reservas, e assim podermos ter a sabedoria dos altos céus, e com a mente de Cristo, com a humildade e mansidão, ter o domínio próprio, Pai, e ter condições de interpretar corretamente tudo aquilo que tem na tua palavra, e também saber usar os mecanismos que tu deixou para nós de aprendizado, para que nós possamos se defender contra as artimanhas desse mundo, da moda, de Satanás, do eu, de tudo aquilo que nos atrapalha de servir em espírito e verdade. Uma conexão pura e santa contigo, Pai. Por favor, me ajude, ajude meus irmãos, com o derramamento do teu Santo Espírito, guiado por ele e com a mente de Cristo. Nós podemos dizer, não somos nós que vivamos, mas Cristo vive em nós, Pai. Por favor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, desde todo aquele que nós muitas das vezes pensamos que é uma coisa tola. Perdoa, Senhor, aquilo que nós temos falhado, Pai, e nos ajude a não cair, porque na tua palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E uma das formas da gente não cair é pedindo auxílio através da oração, Pai. É a nossa arma que nós temos, que o seu Filho amado, Jesus Cristo, nos ensinou também. Inclusive, nossos irmãos atrás, seus discípulos, seus apóstolos, pediu ao Senhor como orar. Nós também estamos te pedindo, Senhor, nos auxilie com o teu Santo Espírito. Abençoe essa programação, a todos nós. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Amados irmãos, nós estamos hoje com esse tema, um tema muito interessante, a qual a gente vai falar sobre o poder da oração, uma coisa que dentro, às vezes, no mundo cristão, nós perdemos de vista isso. A mesma coisa quando também a gente tem o uso da palavra, que é isso aqui, e não sabemos usar. E a oração também é uma arma poderosíssima, a qual nós vamos ver através de alguns slides. Vamos mostrar um vídeo também em relação do que ela é capaz de fazer, tanto na vida espiritual, quanto na sua saúde emocional, sentimental, em todos os sentidos, ela engloba a nossa vida. E Deus deixou para nós aprendermos, né? Até mesmo uma pessoa que muitas das vezes não sabe orar, ou eu penso que sei e não sei. Mas através do exercício da oração é que você aprende a orar. É de pegar intimidade com o seu Criador, pegar, ser amigo dele, né? E a gente vê que, devido a esse hábito de não termos, quando você vê uma pessoa que ora 2, 3, 4 horas, você fala, como pode ela orar tanto assim, né? E hoje nós vamos aprender que esse poder, quando você está em conexão com o céu, a hora passa que você nem sente, né? Nós preparamos uns slides aqui, através da Bíblia, do Espírito de Profecia, para a gente poder estar falando sobre esse tema tão importante para a vida de cada pessoa que hoje tão necessita. Até mesmo aquelas que não acreditam em Deus, elas precisam da oração, de nossas orações. Gostaria de compartilhar com vocês agora esse poder, né? O poder que nós sabemos que nós temos um inimigo nesse mundo. A gente sabe que existe um conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E, queira nós ou não, nós estamos envolvidos. Ou você está com Cristo, ou você está com Satanás. Ou está em cima do muro, mas em cima do muro é do diabo. Então você tem que realmente, através desse poder, dessa oração, você está do lado de Cristo, que é o lado direito da parte do muro. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão da oração, que é a arma que você tem contra o próprio inimigo de Deus, que Deus deixou buscando auxílio. E assim Jesus Cristo te amparando. O primeiro slide está escrito assim:
Satanás teme que oremos. Há um grande poder na oração. Nosso grande adversário está constantemente procurando manter a alma atribulada longe de Deus. Um apelo ao céu feito pelo mais humilde santo é mais temido por Satanás do que os decretos de gabinete ou os mandatos de reis. Você entendeu aqui essa citação? Está lá nos Lugares Celestiais, página 82. Aqui está falando claramente, né? Há um grande poder na oração. Nós sabemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e é o próprio Cristo falando conosco através daquela mulher. Porque nós, como seres humanos, somos só um instrumento na mão dele e que ele possa nos usar de alguma forma, né? Temos também amigos que não são adventistas, mas para os adventistas também, eu estou falando dessa forma, e a gente tem que realmente colocar em prática o que Deus tem falado conosco na sua palavra, e muito mais ainda através da arma que ele nos deu, que é a oração. Há um grande poder na oração. Nosso grande adversário está constantemente procurando manter a alma atribulada longe de Deus. Ele vai fazer de tudo para que você não possa estar orando. Vai colocar vários obstáculos, vai colocar vários afazeres, vários entretenimento, tudo aquilo para te atrapalhar a você não estar realmente em comunhão através da oração. É um poder muito grande que você tem e a intimidade que você pega. Então, ele está constantemente colocando. Você percebeu que hoje, com a tecnologia que nós temos, e foi feita mais para economizar o tempo, e parece que está pior do que antes. Hoje a gente não tem tempo para nada, mesmo com os mecanismos todos de tecnologia que ajuda a resolver as coisas mais rápido, aparentemente, né? E aí a gente vê que parece que está pior, que você não consegue, não tem tempo para nada. Quando vê, já passou o tempo, você não conseguiu fazer nada, nem muito menos conseguiu orar, porque está tudo uma situação de correria, né? E a alma fica atribulada longe de Deus, e esquece de Deus, e esquece de orar, esquece de pegar intimidade com o nosso Pai Celeste, porque ele mesmo diz que no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. E muitas das vezes a gente vê situações de pessoas que são cristãs, que estão passando devido à negligência da oração. E tem o poder nas suas mãos para que possa realmente banir tudo aquilo que está lhe atrapalhando, que é através da oração, para você poder realmente estar em coligação com os céus e receber poder de lá em todos os sentidos. Tanto, vou te falar claramente, tanto na vida espiritual, em primeiro lugar, depois na saúde, depois na vida financeira, nesses âmbitos todos que envolvem a nossa vida nessa terra, né? E ele está constantemente procurando manter a alma atribulada longe de Deus, porque ele sabe que está chegando o dia final. Os últimos dias estão realmente agora às portas. Então, ele vai fazer de tudo para deixar a alma atribulada. Um apelo ao céu feito por o mais humilde dos santos é mais temido por Satanás do que os gabinetes ou mandado do rei. Então, a gente vê aqui que isso aqui é uma advertência para você e para mim, do qual, se você realmente se sente pequeno, se sente menor, não é digno, vai aos pés do nosso Salvador e Senhor, que ele atenderá a tua oração. Ele ama uma pessoa que vai com o coração arrependido e um coração contrito, e recebe poder dos altos céus, e assim é protegido de todo o mal. Agora a gente passa para outro slide. A oração traz maior força e vida espiritual, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que ela traz maior força, né, espiritual, mas também traz vida, né? E assim diz assim: os que buscam a Deus em segredo, contando ao Senhor suas necessidades e suplicando ajuda, não suplicarão em vão. Você entendeu aqui, amado, minha irmã, meu irmão? Você entendeu o que realmente os que buscam a Deus em segredo? A Bíblia não diz que quando você quer alguma coisa, fecha a sua porta, vai em secreto e lá, converse com o seu Pai, converse com o seu Deus, que ele vai te ouvir. Não vai ser em vão.
Muitas das vezes a gente pede algumas coisas porque tem 3 modos de Deus responder a sua oração. Sim, não e espera um pouco. E pode ter certeza disso, que Ele não vai deixar você sem resposta. E você tem que confiar, porque Deus te ama, que é amor maior, que Ele deu o melhor do céu para te salvar, para te dar o melhor da terra, a qual Ele vai reformar e vai te dar de presente. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 2:9, diz: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, essa é uma forma de você buscar através da oração, e tem a outra forma, que é através da palavra, mas através da oração, que é o nosso tópico dessa noite, que você vai realmente aprender como lidar com várias situações através da oração, buscando auxílio ao Senhor. E continuando, teu pai, a tua ajuda não será em vão, não suplicarão em vão. Teu pai, que vê em secreto, te recompensará abertamente. Ao fazermos de Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes de um mundo invisível estão ao nosso redor. Olhando para Jesus, seremos assimilados à sua imagem. Ao contemplar, nos tornamos mudados. O caráter é suavizado, refinado e enobrecido para o reino celestial. O resultado certo de nossa relação e comunhão com nosso Senhor será aumentar a piedade, a pureza e o fervor. Haverá uma crescente inteligência na oração. Estamos recebendo uma educação divina, e isso é ilustrado por uma vida de quê? Diligência e zelo. Isso está lá no livro Oração, página 37 e 38. Aqui tem vários tópicos que a gente pode fazer uma análise, né? Abranger toda essa citação para a gente poder aprendendo aos poucos realmente como nós devemos agir, né? Quando começa dizendo, os que buscam em segredo, você vai lá quando você realmente está passando por uma situação difícil na sua vida, seja ela sentimental, emocional, financeira ou espiritual, você vai lá em segredo, vai lá, vai sozinho lá e conversa com seu Deus. Pode ser conjugado, pode ser com um cônjuge, pode ser com um amigo, um pai, uma mãe, pode, mas não deixe de orar. Mas aqui nessa citação está falando que se você está sozinho, e o problema é seu, você vai lá em segredo, os que busquem Deus em segredo, contando ao Senhor suas necessidades e suplicando ajuda, não suplicarão em vão. Isso é uma promessa do nosso Deus para nós, nosso Pai. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará abertamente. Ao fazermos de Cristo como nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes do mundo invisível estão ao nosso redor. Essa é a nossa fé que a gente tem que crer. E isso vai acontecer quando você busca o Senhor realmente auxílio. Com o coração contrito e arrependido. E até mesmo quando está numa tribulação, numa prova, numa fornalha, num deserto. E aí, olhando para Jesus, seremos o quê? Assimilados à sua imagem. Ao contemplar, nós tornamos mudado. Porque a gente vai receber uma paz que excede todo entendimento, a qual nem ouro nem prata pode comprar, nem o mundo pode te dar. O caráter suavizado vai ficar, refinado e enobrecido para o reino celestial, a qual esse é um preparo também de intimidade e de receber poder do céu, para quando você estiver nessas lutas, nessas aflições, a qual todos aqueles que amam a verdade e todos aqueles que estavam coligados com o céu puderam receber através da oração. O próprio Filho de Deus buscava, nesse sentido, para deixarmos o exemplo para todos nós e assim seguirmos. E a gente vai ser transformado e mudados. O caráter é suavizado, refinado e enobrecido para o reino celestial, ao qual nós vamos levar dessa terra só o caráter perfeito. O resultado é certo de nossa relação e comunhão com o nosso Senhor. Será aumentar a piedade, aleluia, a pureza e o fervor. Haverá uma crescente inteligência na oração. Ou seja, aqui, nessa citação, está dizendo que crescerá uma
crescerá a inteligência na oração. Você vai aprender, cada dia mais que você busca o Senhor, a orar mais, através, você orando é que você aprende a orar. Estamos recebendo uma educação divina. E isso é ilustrado, né, por uma vida de diligência, ou seja, de zelo. Você realmente tem que se dedicar. Né? Nós vemos na Bíblia várias pessoas que elas buscavam, em espírito e verdade, o Senhor através da oração e teve êxito. Não tem um na Bíblia que, quando buscou o Senhor, com um coração contrito, com um coração arrependido, com um coração abnegado, que não teve resposta. Poderíamos estar aqui falando a noite toda só dos exemplos de todo aquele que realmente buscou o Senhor. Né? Poderia estar falando de todos, mas nós não temos tempo hábil para falar, mas vamos falar de algum mais para frente. Passando aqui, por favor. A alma que se volta para Deus em busca de ajuda, apoio e poder, por meio de fervorosa oração diária, terá nobres aspirações, claras percepções da verdade e do dever, elevados propósitos de ação e uma contínua fome e sede de retidão. A oração, meus amados, faz isso conosco. Quando você começa a orar ao Senhor buscando, você começa a ser elevado para os céus e parece que o céu desce também até você. E isso faz uma conexão, né, entre o céu e a terra, você e Deus. E vai purificando, vai enobrecendo, você tendo essa percepção da verdade e do seu dever, a qual o teu propósito aqui nessa terra Deus te criou nesses últimos dias. E aí você vai entendendo todo o amparato da ação e uma contínua fome e sede de retidão vem a você, e aí você começa a entender os propósitos do Senhor na tua vida, através da oração. Ela tem um benefício para te realmente restaurar em todos os sentidos, a qual hoje em dia nós perdemos isso de vista. Às vezes oramos com rapidez, ou só para dizer, pelos encargos de consciência, né? Muitas das vezes eu mesmo já, quando às vezes eu ia para o quarto para dormir, eu cochilava no sofá, e aí quando acordava era aquilo assim, sonolento, falei, vou fazer uma oração rápida. Aí orava o Pai Nosso rapidinho e ia deitar. E não é assim que Deus quer, né? A gente, quando lembrar de Deus, tem que lembrar realmente que Ele é que está nos sustentando, que Ele é que está nos amparando, e que Ele nos ama, e aí você vai conseguir realmente fazer todo o esforço para agradá-lo. E através da oração, ele fica feliz quando você o procura, quando você começa a ter essa comunicação com ele, né? E vai ter sede e fome de retidão. E muitas das vezes a gente não consegue orar nem 2, 3 vezes ao dia. Estou falando, na realidade, não é de orações quando você levanta, agradece, ou quando você vai almoçar, você agradece, ou quando você vai deitar, você agradece. Isso já deveria ser instantâneo, natural, hábitos de criar todos os seres humanos, só o fato de agradecer, cristão e não cristão. E continuando, mantendo uma conexão com Deus, seremos capazes de difundir para os outros, por meio de nossa associação com eles, a luz, a paz, a serenidade que reina em nossos corações. A força adquirida na oração a Deus, unida ao esforço perseverante ao treinar a mente em consideração e cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz em todas as circunstâncias. Força e graça podem serem encontradas na oração. O amor sincero deve ser o princípio governante do coração. A gente vê isso aí claramente, que quando nós buscamos o Senhor, né, é uma força adquirida através na oração a Deus, e o teu esforço é escolher estar do lado dele. E o querer efetuar vem dele. Porque aquele que começou a boa obra há de terminar. Nosso poder é o poder da escolha, nossos esforços. É você escolher estar do lado dele em busca da oração também. Né? Um exercício que você tem que ter.
eu gostaria de voltar aqui, através dessa citação, também, através dessa citação, a gente poder falar, né, que Deus, ele quer muito que você ore, quantas vezes você quiser. Você tem que fazer um propósito. Faça um propósito. Eu agora vou orar 3 vezes. Bota o relógio para despertar no seu celular, ou no seu relógio de pulso, ou até mesmo em casa, mas faz esse propósito, porque isso vai te ajudar tanto na sua vida espiritual, na sua saúde, e até mesmo se você está passando por uma situação complicada financeira, também, que hoje em dia a gente vê muito isso. Com certeza vai ter essas situações, né? A oração é o segredo do poder espiritual. Olha, essa citação também aqui, ela é muito boa, mas eu queria comentar com vocês essa anterior, uma parte que eu já ia esquecendo aqui, quando fala aqui, cadê? Muito interessante. Nossos corações. A força adquirida na oração a Deus, unida ao esforço perseverante, ao treinar a mente em consideração e cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz de todas as circunstâncias. Aqui, meus amados irmãos, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, né? Porque aqui nessa citação, que é o Lar Adventista, e a outra parte da outra citação, o livro Oração, página 38, aqui ela está dizendo que tanto na vida espiritual, a oração ela vai ter um efeito muito bom para que você possa ter a coligação com o céu, com Deus, né, sua vida espiritual, e também na sua saúde, em termos da mente, é uma crescente. Então, talvez você já tenha visto esse vídeo, não sei se o Roberto pode colocar para a gente aí agora. Assim, eu vi alguns vídeos antes de eu estar falando com vocês aqui, e eu vi 2 vídeos. Esse que eu escolhi para colocar para vocês verem, talvez alguns já devem ter visto. Eu sempre quero ver toda hora isso, porque na matemática, né, só se aprende repetindo. E quanto mais eu vejo esse vídeo, mais eu lembro que eu tenho que orar, porque ela vai dar benefícios em todo sentido da minha vida, tanto espiritual quanto na minha saúde, e emocional, sentimental, porque foi comprovado cientificamente... Para estimular o meu lobo pré-frontal. Foi comprovado cientificamente que a oração ela tem um poder de cura muito grande e de ajuda, tanto para mim que oro, quanto para você que está recebendo, quando você sabe, porque o teu cérebro vai estar agindo, estou recebendo a oração, já é um estímulo, e você já começa a receber benefícios. E também, esse neurocirurgião, neurocientista, né, ele fez uma pesquisa, por exemplo, ele colocou 2.000 pacientes, porque tinha uns pacientes dele que ele sabia que as pessoas estavam orando por eles, e isso tinha uma melhora, uma crescente muito mais rápida do que aqueles que não recebiam oração. E aí ele fez esse estudo e fez com os pacientes dele. Aí botou, vamos dizer assim, 2.000. 1.000 ele botou para receber oração e 1.000 não. E no final dessa pesquisa, ele viu que os que recebiam oração tiveram uma melhora muito mais rápida do que aqueles que não recebiam. E que sabiam que estavam recebendo oração. Depois ele quis ver se realmente, comprovar, sem a pessoa saber que estava recebendo oração, se isso também ajudaria em alguma coisa, que ele ficou curioso. E ele descobriu, mais uma vez, ficou surpreso, que mesmo aqueles que não sabiam que estavam recebendo oração, eles ficavam curados bem melhor e bem mais rápido do que aqueles que não recebiam. E outra coisa, quando a gente ora, a gente consegue receber, acho que 7 mililitros de sangue no lobo frontal, a qual nós entendemos que quando você recebe esse sangue no cérebro, você fica bem melhor, né, em termos de tomar decisões. Outra coisa também, que teve um outro estudioso também, que ele fez, nesse vídeo também ele fala isso, e que você possa entender que o benefício tanto é físico para sua mente, para o seu cérebro,
quanto também espiritual e quanto para curas. Só o fato, às vezes, você ajoelhar e falar com Deus, você já está recebendo uma cura para você. Você vai ter condições de aumentar a sua massa cefálica, quando você ora constantemente, né? Sempre, e tem esse hábito, esse costume, e com isso, na massa cefálica, ela hipertrofia essa massa e ela consegue te dar esse amparato de você tomar decisões difíceis na sua vida, bem melhor do que uma pessoa que não tem ou não ora, porque a massa cefálica ela vai aumentando à medida que você vai orando, e isso é um exercício também para o seu cérebro. É fantástico. Eu vou pedir o Roberto para colocar o vídeo para vocês, e a gente vai ver esse vídeo e depois a gente comenta também aí, que é maravilhoso. Pode passar, por favor, Roberto. É o lobo da decisão. Acredite se quiser. Eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então, eu tô aqui em êxtase aqui agora. Eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá. Por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. E isso significa... Aumentou a massa cinzenta. Aumentando a massa do lobo pré-frontal, significa também que a pessoa vai ter mais facilidade de tomar decisões corretas. Eu te pergunto, eu malhando o meu bíceps e eu não malhando o meu bíceps, eu preciso carregar um peso para levar para fora da minha casa. Qual vai ser a pessoa que tem mais facilidade? Aquela que malha o bíceps ou que não malha? Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo límbico, mas é o meu lobo pré-frontal que vai tomar a decisão, de onde vai vir a melhor decisão? Aquela pessoa que é ambientada a orar e que é ambientada a ter gratidão ou aquela que nunca ora? Fantástico, né? Rapaz, aqui o negócio eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência, né? Uma chave que Deus deixou ali pronto na ignição. Né? Doutor, pergunta. Outra coisa. Ajoelhar também aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Só ajoelhar e fazer assim. Tá de brincadeira. Segura essa, hein? Bota na internet que você vai ver. O fato de ajoelhar e fazer assim aumenta a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Parece que ele já está preparando para a oração. Né? Não adianta, né? Deus já colocou isso inato no ser humano. É isso. E se não fizer, dá vazio. Bate vazio. E aí, ó, um parênteses aqui agora fala do pastor, né? Fala aí, pastor. Dica pra você, ó, você quer tomar decisões mais sábias da sua vida, para de ficar agindo sozinho, pede direção de Deus, ore a Deus, vai aumentar a sua capacidade de raciocínio. Fantástico isso aqui. Mesmo que você não confiasse em Deus, ainda assim, eu tô te falando que vai aumentar a quantidade de sangue no teu lobo da decisão. Né? Então, ó, até você que é ateu que está assistindo, ore que você vai ficar com o cérebro mais robustecido. E vai ter um poder de decisão tão grande que quando hipertrofiar esse cérebro, ele deixa de ser. Você viu que vídeo fantástico?
Você viu? Então, a gente vai só recapitular aqui uma coisinha. Olha o que Ellen White diz aqui nesse livro aqui, Mensagem Escolhida. Eu não tinha colocado a citação aqui não, mas porque, como ele falou também em a oração de joelho, que não é o meu tema, mas eu gostaria de ler com vocês aqui, na página 312, diz assim, ó: tanto no culto público quanto no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelho diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Esse procedimento mostra nossa total dependência de Deus. Então, você vê que Deus, ele é perfeito em tudo. Ele coloca tudo nos seus mínimos detalhes para nós podermos ter o conhecimento, colocar em prática nossas vidas e realmente seguir nesse mundo de maldição, de maldade, de pecado, de juízo, de tudo que pode ocorrer com você aqui nessa terra. Mas ele te dá esse amparato, que é um poder realmente vindo do céu, que é a oração, e que você tem que colocar em prática. Você hoje tem que sair daqui transformado. Não, você não tem que sair daqui como você entrou. Você tem que sair daqui transformado pelo poder da oração, que nós vamos fazer no final, para que nós possamos realmente, tanto a mim, quanto a você, quanto a qualquer um que está ouvindo, assistindo esse tema, para que realmente a gente entenda que o poder da oração nos transforma e nos ajuda. Né? Eu gostaria só de voltar na citação aqui, que fala: a força adquirida na oração a Deus, unida ao esforço perseverante, ao treinar a mente em consideração e cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz em todas as circunstâncias. Força e graça podem serem encontradas na oração. Você viu aqui que Ellen White não tinha ressonância na época dela. Ellen White não tinha nada de um aparelho para ver isso, fazer aquilo, mas ela que através realmente do poder que Deus deu a ela, da inspiração, para ela escrever isso para nós vemos aqui que realmente ela está falando que a oração, tanto ela vai te ajudar na vida espiritual, quanto na sua vida física, na sua mente, porque quem ora constantemente, a massa cefálica ela aumenta, e com isso tem uma hipertrofia no cérebro, a qual vai te ajudar a você tomar decisões melhores na sua vida, decisões importantes, decisões difíceis, a qual muitas das vezes a gente tem dúvida, não sabe o que faz, para onde vai, ou qual é a decisão que realmente vai ter que fazer, ou até mesmo fáceis. Hoje em dia, a nossa vida está tão atribulada que você às vezes não sabe qual é o destino que você tem que tomar, o que tem que se fazer, não tem fé, não confia. Por quê? Você não ora. Eu não oro. E quando você passar a orar mais, quando você passar a buscar mais, você vai ver que realmente vai ter uma conexão com os céus melhor, vai ter uma conexão realmente de tomar decisões, né, dentro da tua mente, e aí você vai ter paz, porque o teu lobo pré-frontal vai estar com a massa cefálica aumentada, e com isso você vai ter mais paz, e a ação da graça de Deus que vem a você, com a força de constante perseverança em oração, vai te ajudar, tanto a tomar as decisões no dia a dia, e tomar decisões eternas, ao qual nós devemos estar do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes, tomar decisões também, a qual nós, às vezes, deixamos de fazer o que Deus pede na sua palavra, na Bíblia do Espírito e Profecia, e aí a gente fica com dúvida, ou adiando, como, por exemplo, às vezes eu mesmo. Né? Então, através da oração constante, a gente vai sendo moldado, como nós vimos nas outras citações, somos moldados, e também somos transformados. O nosso caráter tem que estar um caráter imaculado, sem mancha, irrepreensível. E através da oração, você consegue, que Deus vai realmente te dando esse poder, através da graça derramada por você e por mim. Judas 24, lá diz assim: ele é poderoso para não deixar você tropeçar e está irrepreensível para apresentar um culto na sua presença, né, perfeito. É dessa forma que nós devemos entender e colocar em prática. Não negligencie a oração. Crie hábitos, porque hábitos bons ou ruins é difícil de largar. Então, crie hábitos de orar. Faz um planejamento. A partir de hoje, quando você sair dessa sala, escreve: eu vou orar tantas horas, eu vou orar a cada hora,
comece, já que você não tem um hábito, porque é mais fácil você criar um hábito novo do que largar um hábito velho. Crie um hábito novo, então, de orar. Faz esse propósito com o Senhor, que Ele vai te recompensar tanto através da vida espiritual, quanto na sua saúde física também, emocional e sentimental. E inteligência. Aumenta a massa cefálica e você fica mais inteligente para tomar decisões importantes, tanto espirituais quanto na sua vida diária, no seu trabalho, com sua família, na sua vida social. Faça isso, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos para outra citação. Aquela na frente. A oração é o segredo do poder espiritual. Maravilha. Glória a Deus. A oração é o segredo do poder espiritual. A oração é a respiração da alma. Ou seja, a gente sem a respiração, o que acontece com a gente? Morre. Né? Eu também, em termos da respiração, eu pensava que era um ato involuntário. Mas não é. Atos 17, 25, lá diz que ele dá a vida e também a respiração. Isaías 42, 5 também diz a mesma coisa, dou a vida a todos os seres, também a respiração. E quando ela fala que a oração é a respiração, é Deus que te dá tudo, é Deus que coloca tudo para você, tudo que tem de inteligência, sabedoria, físico, espiritual, tudo vem do Senhor. Você só escolhe e Ele vai fazendo querer efetuar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E quando a gente não respira, a gente vai estar morto. E se você não ora, você está morto espiritual. Então, pense nisso. E continuando. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode ser substituído e a saúde da alma ser preservada. Você entendeu aqui, ó? E a saúde da alma ser preservada, como nós vimos lá nesse vídeo, no vídeo passado, que ela também ajuda a massa cefálica, o lobo pré-frontal hipertrofiar e ter condições de tomar decisões importantes na sua vida. E na vida espiritual, a intimidade e a coligação com Deus realmente aumenta e você consegue ter a paz que excede todo entendimento, a qual nem ouro nem prata pode comprar, nem o mundo pode te dar. Amados irmãos, nós podemos entender isso claramente, nós podemos colocar isso em prática, nós podemos ter fé que hoje a oração ela tem essa eficácia, desse poder que nós perdemos de vista, a qual também é igual a palavra, que nós perdemos de vista que ela pode se transformar. É a mesma palavra, é a mesma oração, quando Jesus ensinou a orar e quando ele pediu ao Pai, e o Pai lhe concedeu, e quando aquele homem falou, Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E ele falou, eu quero. E na mesma hora, pela palavra de Jesus, aquele homem ficou. E hoje, Jesus também pode falar com vocês através da palavra, através desse livro, amados irmãos. Através desse livro, através da oração, são poderes e mecanismos, armas poderosas que você tem que se apoderar. No caso, no meu tema é a oração. Eu tenho que estar aqui te alertando para você poder colocar a fé que a tua oração vai funcionar e vai chegar aos altos céus. Peça perdão dos seus pecados, vai com o coração arrependido, um coração contrito, que a palavra ela não mente e Deus não rejeita nenhum servo ou até mesmo criatura que vai a Ele e se achega a Ele para pedir perdão, para pedir clemência, súplica, através da oração. Glória a Deus, aleluia. E diz assim, a oração põe o coração em contato imediato com a fonte da vida e fortalece os tendões e os músculos da experiência religiosa. Negligencie o exercício da oração ou se envolve em orações espasmódicas, de vez em quando, conforme parece conveniente. E você perderá seu apego a Deus. As faculdades espirituais perdem sua vitalidade. A experiência religiosa carece de saúde e vigor. Isso está a mensagem ao jovem, página 249 e 250. Aqui claramente falou, né? Negligencie o exercício da oração ou se envolve em orações espasmódicas, ou seja, uma oração que você está fazendo por fazer, por desencargo de consciência, como eu falei lá atrás. Vou orar para não dizer que eu não orei. Não é assim. Você tem que ter realmente um respeito, porque você está sendo elevado aos altos céus através da oração, porque
Cristo está nos representando, e através, como um aroma suave, um incenso que sobe aos céus, é o seu expedido das suas orações, e através da intercessão de Cristo, nós chegamos aos céus, no trono do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E essas orações, de vez em quando, também não é do agrado de Deus. Porque se você não consegue estar orando ao Senhor constantemente, né, buscando a Ele, a presença dEle ali contigo, através da sua fé, como você vai viver a eternidade com Ele? Então, começa a exercitar, porque a palavra diz que quem quer ser santo no céu tem que ser santo na terra. Né? Seja perfeito como o Pai Celeste é perfeito que está no céu. E através da intimidade, como é que você vai conhecer e ser igual a Ele? Seja perfeito igual ao Pai, através do amor ágape, a qual Ele tem para nos oferecer e nos transformar através da oração. Ore mais e você verá a transformação na tua vida. Conforme parece conveniente, e você perderá o apego a Deus. Olha só. Então, se você realmente quer se salvar, e de reconhecimento e gratidão do que Ele fez por você, faz e fará, você tem que orar. Se você ora de qualquer jeito, vai ter perda desse apego. Por isso que muitas das pessoas estão saindo da presença de Deus e não estão voltando mais. Porque somos todos iguais. Eu estou aqui, amanhã, se eu não estiver fazendo o que o Senhor pede para eu poder estar me cuidando, né? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é através da oração que vai te dar poder vindo dos altos céus. Quando você é tentado, quando você está sendo forçado a alguma coisa que você sabe talvez que não seja correto, e você não está conseguindo, caia de joelho, se prostre diante do Rei do Universo, do juiz, do teu advogado, e ele, na sala da audiência, te sustentará e lutará por ti. Ele é o dono de toda a sabedoria. Não há problema que ele não possa resolver. Lembre-se disso. Ore, busque, mesmo estando fraco, mesmo se você está em pecado, pede perdão e não peques mais. E ele te concederá a vitória através da oração, que é uma arma poderosa contra o inimigo. É uma metralhadora que vai e pega e derrota. Porque Cristo fez isso e ele foi vencedor. E nós devemos andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6 diz isso. Agora a gente vai realmente ter um conselho em Hebreus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que diz assim: acheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então, aqui, Deus, através do seu servo, deixou esse conselho. Acheguemos, pois, com confiança. Você tem que botar sua fé em prática. Se não tem fé, peça a Deus. Ele que dá a fé. Mas como é que você adquire fé? Ouvindo a palavra de Deus, estudando, buscando. Através da oração também, peça-o, ele te dará. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, ou seja, através de Cristo nós chegamos aos céus com os nossos pedidos, nossas súplicas fervorosas através da oração, e chegamos lá no trono da graça e conseguimos realmente, em tempo oportuno, conseguir ser ajudado pela misericórdia de Deus, que ele tem o amor para conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos passar, por favor. Aqui também a gente vê numa outra citação, né? Mais avante, depois dessa, a oração é a força do cristão. Olha que maravilha. A oração é a força do cristão. E de não cristão também, se você está aqui nessa sala, ouvindo essa pregação, essa palestra, que você possa adquirir, porque todo cristão é aquele que acredita em Cristo, que é o Filho de Deus, que aproximadamente 2000 anos atrás, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e nos comprou com sangue muito alto, para que nós possamos ser mais perseverantes e ter fé. E a fé vai nos ajudar realmente a se manter em pé. A oração é a força do cristão. Levantemos as mãos em busca do auxílio,
em nossa fraqueza. Apeguemos a força infinita. Supliquemos humildemente sabedoria, coragem, aumento de fé, para que possamos ver luz na luz de Deus e jubilar no seu amor. Isso está em Ciência do Bom Viver. Vocês estão me ouvindo bem? Então, aqui nós vemos nessa citação. Sim? Sim, estamos sim. Então, aqui a gente vê que quando a gente busca auxílio, que é a nossa força, que é a oração, em nossa fraqueza, quando nós estamos fracos, a gente deve se apegar a uma força infinita, que é a força de Deus. Supliquemos humildemente, com sabedoria, coragem, aumento de fé. Com isso, quando você suplica, quando você está buscando, quando você está orando, a sua fé está aumentando, porque você está botando confiança naquele que pode todas as coisas. E você pode quando você está com Cristo. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É através de Cristo. Então, agora, a oração nos fortalece contra as tentações de Satanás. Esse próximo slide que nós vamos ver agora é o que tem realmente fortalece contra as tentações do inimigo. Satanás apresenta muitas tentações aos jovens, até a todos nós. Ele está jogando o jogo da vida por suas almas e não deixa de tentar seduzi-los e arruiná-los. Mas Deus não os deixa lutar sozinho contra o tentador. Eles têm um ajudante poderoso, que é Cristo, né? Nós sabemos que é Jesus Cristo. Muito mais forte que seu inimigo é aquele que, neste mundo e na natureza humana, enfrentou e venceu a Satanás, resistindo a toda tentação que sobrevém aos jovens hoje. Ele é o irmão mais velho deles. Ele sente por eles um interesse profundo e eterno. Ele mantém sobre ele uma vigilância constante. E ele se alegra quando eles tentam agradá-lo. Enquanto oram, eles misturam com as suas orações o incenso de sua justiça e os oferece a Deus como um sacrifício fragrante. Em sua força, o jovem pode suportar dificuldades como bom soldado da cruz. Fortalecido com seu poder, eles são habilitados a alcançar os elevados ideais diante deles. O sacrifício feito no Calvário é o penhor da sua vitória. Amado, você vê aqui que é uma promessa de Deus para todos nós, jovens, adultos, idosos, quem quer que seja, que busca auxílio. Porque a oração, ela nos fortalece contra as tentações do inimigo, como nós já dissemos, né? Então, aqui, ela é a mistura de incenso da justiça de Cristo, vindo com as nossas orações, para que a gente possa ter êxito. E, através disso, Cristo mostra, né, como um sacrifício de uma fragrância suave e agradável a Deus, porque nós estamos buscando o auxílio. Como eu disse, Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, é através de Cristo que nós podemos estar em comunhão com os céus e sendo também um sacrifício, uma fragrância agradável ao nosso Deus, através da justiça de Cristo. Satanás não pode vencer aquele que ora. Olha que maravilha, amados irmãos. O inimigo não pode vencer o humilde aprendiz de Cristo. Aquele que anda fervorosamente diante do Senhor, Cristo se interpõe como um abrigo, um refúgio dos assaltos do maligno. É dada a promessa: quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará contra ele um estandarte. Não há poder em toda a força satânica que possa incapacitar a alma que confia com simples confiança na sabedoria que vem de Deus. Então a gente vê aqui nessa citação, né? My Life Today 316, que pode ser aquela confiança pequena, uma fé do tamanho de grão de mostarda. Mesmo se você não tiver fé, você busca: Senhor, me dê fé, e Deus te dá na hora. Quando ele vê que você está com o coração contrito, com o coração arrependido,
A alma está buscando e ele te dá força e poder porque você foi comprado por um preço muito alto, preço de sangue, a qual ele realmente te doou por você e por mim. Cada um tem uma particularidade com o Senhor. Então busque, através da oração, esse poder, que você possa sair daqui hoje transformado e com a ideia e com a sua massa cinzenta aumentada, hipertrofiada, para que você possa agora fazer um propósito. Escreve no teu caderninho, anota no teu celular, a qual você tem que fazer a sua oração. As suas orações, na realidade, né? Escolher. Daniel orava 3 vezes, outros já oravam mais. Pode você orar quantas vezes você quiser, mas faça esse propósito, a qual vai te ajudar, tanto espiritual quanto na mentalidade do teu cérebro, de inteligência e sabedoria e decisões que devem ser tomadas difíceis. E diz assim, lá em Efésios, capítulo 6, para nós podermos entender um pouco melhor qual é esse poder que Deus nos dá. E a palavra de Deus tem poder para nos transformar e tanto também nos ensinar. Porque Jesus falou lá em João 17:17, diz, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. E a mesma palavra que falou lá atrás, no princípio, em Gênesis, haja luz e houve luz e você vê a luz hoje, é a mesma palavra que você vai ler aqui agora em Efésios, para te dar poder e te amparar. E para você ter segurança e ficar em oração, em constante oração, buscando o poder dos altos céus. E diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha bem, agora verso 18 é o checkmate. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aleluia. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então você vê aqui que está pedindo para você orar a todo tempo. E nenhuma parte da Bíblia fala para você fazer uma coisa sem cessar, constantemente. Que eu me lembre. Né? Mas a oração, a Bíblia está dizendo, orai sem cessar. Não é verdade? Pode procurar. É a única parte de Gênesis e Apocalipse que está falando, orai sem cessar. Que é a única parte que manda fazer constantemente, sem cessar. Se você está na rua, ore. Está andando de bicicleta, ore. Está lavando a louça, ore. E se você puder se prostrar, se prostre. Então, e orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, verso 18. Aleluia. Glória a Deus. Em Deus está a nossa força. Orai muito. A oração é a vida da alma. A oração da fé é a arma pelo qual podemos resistir com êxito a todo o assalto do inimigo. Isso está no manuscrito 24 de 1904. Você viu? Em Deus está a nossa força. Orai muito. Você viu aqui novamente? Orai muito. A oração é a vida da alma. A oração é a fé e a arma que nós temos, pela qual podemos resistir com êxito a todo o assalto do inimigo. Você vai conseguir, não só do inimigo, mas todas as suas provas, todas as suas aflições, tudo aquilo que te aconteceu através desse mundo de maldição. A oração, ela vai te dar esse poder para você estar preparado para qualquer circunstância. E mesmo agora, se você está com algum problema, você vai sair daqui transformado com fé o suficiente de orar ao Senhor para que possa buscar esse poder e tirar todas as aflições, todas as provas, tudo aquilo que realmente você precisa estar em contato com os céus. E Deus te socorrerá. Porque a palavra de Deus diz, fui novo e sou velho, jamais vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome, ou fome de qualquer situação. Tanto fome física, espiritual, né, em todos os sentidos. Então Deus vai amparar você em todos os sentidos que você precisa na sua vida. A fonte do poder da reforma era a oração. Do lugar secreto da oração veio o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com santa calma, os servos do Senhor firmaram os pés na rocha das suas promessas. Durante a luta em Hamburgos, Lutero não passava um dia sem dedicar pelo menos 3 horas à oração. E era horas escolhidas entre as mais favoráveis do estudo. Na privacidade do seu quarto, ele foi ouvido
derramando sua alma diante de Deus em palavras, cheio de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala como um amigo. Oração 41. A gente vê aqui que Lutero passava 3 horas quando ele entendeu quem era ele, quem era Deus e qual era o poder da oração. E ele via que esse poder, ele poderia alcançar a vitória. Então, e tinha dias que ele estava mais atrasado ainda para fazer os deveres dele, aí que ele orava mais. Se ele orava 3, aí ele orava 5 horas a mais, e depois, no final do dia, tudo era resolvido. Tenha fé você também, porque Lutero não é melhor nem pior do que nós. Enoque. Vamos para o outro slide agora, falando de Enoque. Olha aqui o que fala de Enoque. Comungando assim com Deus, Enoque passou a refletir cada vez mais a imagem divina. Seu rosto estava radiante com uma luz sagrada, a mesma luz que resplandece na face de Jesus. Ao sair dessas comunhões divinas, até mesmo os ímpios contemplavam com temor a impressão do céu em seu semblante. Sua fé tornou-se mais forte, o seu amor tornou-se mais ardente. Com o decorrer dos séculos, para ele, a oração era como a respiração da alma. Ele viveu na atmosfera do céu. Por isso que ele foi embora. Por isso que ele não passou nem pela morte. Ele entendeu que ele tinha que orar várias vezes. A Bíblia não diz, o Espírito Profecia não fala quantas vezes ele orava, mas sabemos que ele tinha essa constante. Sabemos que ele realmente buscava o tempo todo. Ele estava andando, estava orando, ele estava indo para o campo, indo para a cidade, qualquer lugar que ele estava em oração. E quando ele estava nessa comunhão, o céu descia. A luz brilhava no seu rosto, assim como brilhou de Moisés, brilhou de Enoque, e vai brilhar na sua também, em nome de Jesus Cristo. Porque somos todos iguais perante o Senhor e fomos todos comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo na cruz, e através da oração, que é o poder que Deus nos deu, que nós estamos aprendendo hoje, mais e mais, você vai sair daqui transformado e com o seu rosto melhor para você buscar em espírito e verdade através da oração, que é o poder que Deus está te dando hoje para todo sempre. Amém. Abraão orou com fé, apesar das circunstâncias difíceis. Abraão não conseguiu explicar as orientações da providência. Ele não havia realizado sua experiência, mas ele manteve firme a promessa. Abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. Com fervorosa oração, considerava como preservar a vida de seu povo e de seus rebanhos, mas não permitia que as circunstâncias abalassem a sua fé na palavra de Deus. Mesmo que você esteja passando pela prova, mesmo que você esteja em aflições, não negligencie a oração, busque mais a oração. Está na prova, está na aflição, está em dificuldades, coisas incuráveis ou doença, ou o que quer que seja, ore, vai buscar, que ele vai te dar poder para você realmente sair dessa situação. Confie. Mas mesmo assim, você não pode deixar, não pode desanimar. Você tem que ter esse poder na tua mão que Deus te dá para você buscar auxílio. E ele vai te dar a tua vitória. A tua vitória chegou. A tua vitória está na oração, no poder dela, que você vai sair daqui transformado. Em nome de Jesus. Amém. Jacó. A experiência de Jacó ensinava a importância da oração que prevalece. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. Sua experiência atesta o poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição de oração que prevalece, de fé inabalável. As maiores vitórias para a Igreja de Cristo ou para o cristão individual não são aquelas conquistadas por talentos ou educação, por riqueza ou pelo favor dos homens. São aquelas vitórias obtidas na sala de audiência com Deus, quando uma fé sincera e agonizante se apega ao todo-poderoso braço do poder. Os que não estão dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus não obterão, mas todos os que se apegam das promessas de Deus, como fez Jacó, e for tão zeloso e perseverante como ele foi, terão sucesso como ele teve. Então, isso está em Patriarcas e Profetas. Aqui, Deus está mostrando através de Jacó também o nosso exemplo, que ele foi perseverante. Jacó foi insistente e persistente, igual Daniel. Né? Nesse ponto, ele foi um homem que
confiou, mesmo ele tendo todo aquele passado tenebroso, mentiroso, enganador, mas ele depois confiou no Senhor, largou essas más práticas e passou a ser um homem de oração. Mesma coisa você e a mim. Passa a ser um homem ou uma mulher de oração e você vai ajudar a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus vizinhos e até seus inimigos, e as pessoas até que você não conheça, para orar por eles também. Sabe como eu faço a minha oração? Né? A minha oração é dessa forma. Senhor, abençoe primeiramente a vida dos meus familiares, meus parentes, meus amigos, e até os inimigos, e todas as pessoas que eu não conheço, Senhor. Da mesma forma que eu peço para mim, Pai, porque nós somos todos iguais perante a Ti. Então, meus amados irmãos, a oração, aí Tiago agora, que é a nossa última citação, que a gente está terminando nosso tempo, a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Isso está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Então, é dessa forma que nós devemos pegarmos essas palavras, que ela tem poder para realmente dizer a verdade e transformar, porque é a mesma palavra que falou, eu quero, e na mesma instante aquele homem ficou limpo da lepra. No mesmo instante aquele homem foi curado. No mesmo instante, Deus pode te curar e te dar auxílio através da oração. Então, a oração de um justo tem muita sua eficácia. A gente agora, nada mais, nada menos, vamos realmente fazer uma oração para finalizar, a qual nós precisamos entender sobre a oração. Gostaria de ler rapidamente, alguns segundos, sobre os textos bíblicos que precisamos da oração bem cedinho. Preste atenção. Jesus tinha o hábito de levantar cedo de manhã para orar. Está em Marcos 1:35. Davi tinha o hábito de orar a Deus pela manhã. Salmos 5:3. Abraão tinha um lugar especial onde ele tinha comunhão com Deus pela manhã. Gênesis 19:27. Jó levantava cedinho pela manhã para oferecer sacrifícios a Deus. Jó 1:5. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Daniel 6:10. Davi falou da oração pela manhã, pela tarde e pela noite. Está lá no Salmo 55:17. Davi também falou da importância de procurar o guia de Deus pela manhã. Salmos 143:8. Deus nos desperta pela manhã para ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. Isaías 50:4. A importância da oração. A oração edifica a experiência religiosa. Está em Judas 20. A oração prepara para a obra ministerial. Atos 6:4. A oração é crucial antes de tomar uma decisão importante. Você tem que falar com Deus. Está lá em Atos 1:24. Antes de tomar qualquer decisão, ore, fale com Deus ou peça auxílio. A oração é um obscuro contra a tentação. Lucas 22:46. Jesus admoestou a orar sempre a fim de resistir os tempos perigosos. Está lá em Lucas 21:36. Então você, em tempos perigosos como nós estamos vivendo hoje, busque essa oração através do auxílio que Deus te deu, esse poder que Ele está te dando, hoje e amanhã. A oração perseverante. Paulo adverte e orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Precisamos orar sem cessar. Efésios 6:18, a qual nós lemos essa citação. Jesus contou uma parábola para encorajar o coração dos perseverantes. A parábola é o juiz malvado e a mulher que perseverava. Ela foi insistente e persistente. E se aquele juiz que se cansou de tanto aquela mulher pedir na oração a sua causa, e ele era um juiz malvado, e ele depois cedeu, imagine o nosso Pai Celeste, que é bondoso, que nos ama, que deu o seu próprio filho, deu o melhor do céu. Ele não vai ouvir sua oração? Então ele contou essa parábola para você ver que Deus vai ouvir a tua oração. Confie e tenha fé. E saia daqui com o propósito de orar. E para finalizar, Jesus ensinou seus discípulos a orar, que está lá em Lucas 11, de 1 a 13. E nós vamos orar também a oração, no final, de gratidão a Ele, a oração que Jesus nos ensinou. Né? Agradeço pela minha oportunidade, amo todos vocês, vamos estar no céu junto, para a honra e glória do nosso Deus. E ore por mim, que eu estou orando por vocês. Nós e nossos familiares vamos estar no céu junto, e confie, ore, e eu vou estar orando. Vou fazer uma oração breve, e depois nós todos vamos estar orando, aqueles que puderem se ajoelhar, o Pai nosso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos ensinou como devemos orar. Amém? Deus abençoe. Aqueles que puderem se ajoelhar, aonde vocês estão, se não puder também, não tem problema. Oremos.
Pai nosso que está no céu, muito obrigado, Senhor, por tudo. Meu Deus, meu Pai, Senhor, Salvador, Redentor, Legislador, Soberano, Justo, Compassivo, Misericordioso, Protetor. Estamos aqui pedindo clemência, suplicando, através dessa oração, que Tu nos dá poder para nós resistirmos a esse mundo, a maldição que vem das tentações, o inimigo, o nosso eu, toda a nossa vontade, nossos desejos, nossas tendências hereditárias e cultivadas, nossos hábitos, nossa educação, Senhor, nos ajuda a vencer tudo isso, Pai. Através da oração aqui agora, nós estamos suplicando para mim e para todos os meus irmãos, nossos familiares, parentes, amigos e até os inimigos e todas as pessoas desse mundo a qual nós não conhecemos, Senhor. Mas que o Senhor possa dar esse poder, dando Teu Santo Espírito derramando com porção dobrada em nossas vidas, para que nós possamos ter força para vencer todo o mal. Ó Deus amado, Deus querido, por favor, abençoe cada família aqui representada, cada pessoa que se disponibilizou de estar ouvindo essa palestra e essa vigília, desde o começo até o final. Que abençoe elas, os familiares delas e todas as pessoas que os cercam. Ó Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tudo que tem feito por nós, né? Desde Tu, Senhor, fez, faz e fará ainda mais. Te agradecemos já desde já, Senhor, por tudo, e em gratidão a Ti, todos nós agora vamos orar o Pai Nosso, a qual Tu nos ensinaste. Pai nosso que está em nome de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus.